Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, 14 de dezembro, memória de São João da Cruz, um grande místico espanhol nascido em Fontiveiros. São João da Cruz, juntamente com Santa Teresa d'Ávila, são os dois grandes baluartes da mística da nossa fé católica. Eu sempre falo que São João da Cruz e Teresa d'Ávila foram dois grandes divisores de águas na minha vida espiritual. Eu não consigo me compreender sem a influência desses dois grandes santos na minha vida, que todos os dias eu tenho que ler algo, tanto de Teresa d'Ávila como também São João da Cruz. Se eu não posso ler, eu medito em algum dos seus escritos, porque, na verdade, é uma verdadeira riqueza e uma verdadeira revolução espiritual entrarmos em contato com a vida e a obra desses dois grandes santos. São João da Cruz teve como pai Gonçalo de Yepes e mãe Catalina Álvares, ambos órfãos. A vida de São João da Cruz é marcada por uma pobreza extrema. Os pais, paupérrimos, viviam praticamente dependendo dos outros. Catalina Álvares, uma mulher muito pobre, e Gonçalo de Yepes era nobre, porém, ao casar com uma mulher pobre, seus tios o abandonaram e ele perdeu toda a herança. O pai de São João da Cruz morre logo após o seu nascimento. São João da Cruz tem 3 irmãos, o primeiro é Francisco, o segundo Luís e João da Cruz é o Benjamim, o caçula. O irmão do meio morre à mais tenra idade e nós vemos claramente que a vida de João da Cruz é marcada pelo sofrimento, pela perda e pela dor. João da Cruz, por 7 anos antes de entrar na vida religiosa, no Carmelo, ele é enfermeiro e cuida de pessoas que sofrem de sífilis, para demonstrar também que a vida de João da Cruz foi marcada pela dor e pelo sofrimento. E Santa Teresa d'Ávila é uma grande admiradora de São João da Cruz. Aos 21 anos, ele entra no Carmelo. Santa Teresa d'Ávila se torna uma grande amiga dele e discípula espiritual. E ela escreve sobre ele: é um homem celestial e divino. Em minha opinião, é e tem sido santo por toda a sua vida. Ela costumava chamá-lo de médio fraile, porque João da Cruz era bem pequeno, a sua estatura era muito baixa. Mas dizia Santa Teresa, embora pequeno de estatura, entendo que é grande aos olhos de Deus. E São João da Cruz se tornou o diretor espiritual do Mosteiro da Encarnação, mais ou menos por 5 anos. E quando São João da Cruz viaja para o sul da Espanha, escreve Santa Teresa para a Madre Ana de Jesus, saudosa do seu mestre espiritual. Pois eu lhe digo, minha filha, que desde a sua partida para aí, não achei em toda Castela outro como ele, que tanto afervore no caminho do céu. Não pode imaginar a solidão que me causa sua falta. Que belo, que amizade belíssima entre estas duas almas enamoradas de Deus. Sintetiza-se naquele pequeno e frágil frade o santo, o poeta, o místico, o mistagogo, o diretor espiritual. A reforma teresiana estava destinada a produzir tensões,
Muitos carmelitas da ordem primitiva se contrapõem à reforma instaurada tanto por São João da Cruz como também por Teresa d'Ávila. E o que acontece? Os confrades de São João da Cruz o prendem, levam-no para Toledo e lá ele é encarcerado num cubículo, numa pequena cela, e passa 9 meses ali preso, numa situação deplorável, chegando até passar fome. Havia muitas feridas no seu corpo e até piolhos. E alguns irmãos, para tentar fazer com que ele ficasse ainda mais doente, fazem chantagem psicológica. Eles costumavam conversar perto da cela na qual São João da Cruz estava preso. Assim, João da Cruz só sairá do cárcere no caixão. Porém, Nossa Senhora lhe aparece através de um sonho no dia da festa da Assunção e lhe diz que ele será liberto. São João da Cruz consegue fugir e vai para uma das fundações de Santa Teresa em Toledo. E ali as monjas o acolhem. Porém, é no cárcere, na escuridão, que São João da Cruz brilha como místico, como santo e como poeta. Da sua pena, na escuridão da cela, emanou luz. Praticamente, São João da Cruz foi gerado no cárcere, na prisão. Ele mesmo diz, assim como uma criança passa 9 meses no útero de uma mãe, eu passei 9 meses preso no cárcere de Toledo. E ali eu fui gerado. Naquela ausência, digamos assim, externa da presença de Deus, ele como que ressuscita internamente. Prodigiosamente foi ali onde nasceu o seu talento de escritor. E naquele lugar fétido, imundo, sujo, escuro, ele escreveu a mais bela poesia lírica espanhola, como também do cristianismo, jamais vista na história da Igreja. E ele diz, eu fui mais flagelado do que São Paulo no cárcere. No entanto, nós podemos perceber que o léxico dos seus poemas é sublime, ou seja, as palavras principais dos seus poemas escritos num cárcere são estas: flores, verduras, fontes cristalinas, rosas, açucenas, jardins, perfumes, esmeraldas, guirlandas, beleza, formosura e amor. Sim, na desgraça ele enxerga graça, na escuridão, luz. Ele pinta a luz na escuridão através das letras. Só a partir dessa chave positiva e gozosa é que nós podemos compreender a obra de São João da Cruz. Vamos, neste momento, meditar 2 estrofes de um dos seus poemas mais famosos, Noite Escura, que ele escreveu em 1578 no cárcere. E neste poema é desenvolvido as 3 vias da vida espiritual, a saber, a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. A vida espiritual para São João da Cruz é uma via de progressão, de ascensão, de crescimento, assim como o é na nossa vida física. Nós temos várias fases, né? Criança, depois somos adolescentes e adultos. Na vida espiritual se dá o mesmo. E o poema Noite Escura é fundamentado nessas 3 vias. Vamos meditar as 2 primeiras estrofes que retratam a via purgativa, ou seja, a via de purificação dos sentidos, ou seja, a purificação gradual das paixões.
para que se tenha para que se chegue à via iluminativa e à via unitiva. A via purgativa trata-se da purificação da vida dos sentidos para a entrada na vida da graça. Nos diz São João da Cruz: em uma noite escura de amor em vivas ânsias inflamada, ó ditosa ventura, saí sem ser notada, estando já minha casa sossegada. A alma sai de si mesma, de seu egoísmo, e assim a casa fica sossegada. O que é a casa? É o interior, porque quando nós estamos em estado de pecado, a alma sofre um turbilhão, seja o pecado da luxúria, da cólera, o pecado da ira, o pecado da inveja, da cobiça, deixa a nossa alma totalmente agitada. Mas nos diz São João da Cruz que em uma noite escura, ou seja, numa noite fundamentada apenas no amor e não no entendimento e não na razão, a alma sai como que inflamada de amor, à procura de quem? Do esposo, que é Cristo. Na linguagem espiritual de São João da Cruz, a alma é a pessoa humana. O amante ou esposo é Cristo. Então, a alma sai inflamada de amor, estando já a casa sossegada, porque está havendo a purgação, a purificação dos sentidos para que se chegue até o esposo. E nos diz ainda São João da Cruz, na segunda estrofe: na escuridão segura, pela secreta escada disfarçada, ó ditosa ventura, na escuridão velada, estando já minha casa sossegada. Continua ainda, na escuridão segura, ou seja, a alma sai na escuridão, movida pelo amor, porém segura. Ela não sai fundamentada no entendimento e na razão, porque na vida espiritual muito mais importante é amar do que entender. Não é preciso entender, é preciso, sobretudo, amar. Imagine se Abraão fosse sair da terra de Ur entendendo o que aconteceria na sua vida futura. Não, a vida espiritual muito mais importante é o amor, é a entrega do que a razão. E nos diz o belo poema que a alma sai pela secreta escada disfarçada. Escada porque é uma graduação à vida espiritual, né? O estágio da vida purgativa e iluminativa até chegar à via unitiva. E ela sai disfarçada. São João da Cruz diz aqui que esse disfarce são 3 vestes que a alma utiliza para sair disfarçada. Disfarçada para enganar quem? O demônio. Para enganar quem? O mundo. Para enganar quem? A carne. Então ela se reveste de 3 vestes. A primeira veste é branca. São João da Cruz diz que é a fé, pois a fé põe ordem na primeira faculdade da alma, que é a razão. Então, a fé purifica o entendimento. A fé está acima do entendimento e a alma está revestida com a couraça da fé para vencer o demônio. A segunda veste verde é a esperança em Deus. A esperança vence o mundo, visto que o mundo oferece falsas esperanças. A esperança põe ordem na segunda potência da alma, que é a memória. E a nossa memória tem muitos resíduos de lembranças das coisas mundanas. E é essa esperança que consegue vencer o mundo. A terceira veste é vermelha, é o amor. Então, é o amor que nos abrasa,
que nos impulsiona à entrega total a Cristo. E o amor vence a tentação da carne. Queridos irmãos e irmãs, que beleza de ensinamento! E desse modo, São João da Cruz explica que as 3 virtudes teologais, ou seja, a fé, a esperança e a caridade, ordenam e purificam as 3 faculdades da alma, a razão, a memória, como também a vontade, para que assim nós possamos vencer os 3 inimigos, o mundo, o demônio e a carne. Que São João da Cruz interceda por nós neste dia, para que possamos nos purificar, sair de nós mesmos e fundamentados na fé, na esperança e na caridade, purifiquemos a nossa maneira de enxergar a realidade. Purifiquemos a nossa razão, purifiquemos a nossa memória e purifiquemos também a nossa vontade, para que sejamos vencedores também do mundo, do demônio e da carne. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.